Bom dia, amados irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia do Senhor que estamos reunidos em sua casa para adoração. Essa manhã vamos abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos tratar hoje sobre uma parábola nas Escrituras Sagradas. Essa parábola é conhecida como a parábola da viúva e do juiz. E esta é mais uma das parábolas de Cristo que está naquele grupo de parábolas que são consideradas parábolas de difícil interpretação. Então, nós precisamos, sobretudo, pedir a Deus que nos dê graça para transmitir esse ensinamento com fidelidade, para que o Senhor seja exaltado, sua palavra seja fielmente pregada e a igreja seja edificada pelo Senhor. Lucas capítulo 18, vamos ler do verso 1 até o verso 8. Diz assim: E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: Havia uma cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: Vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir a me cansar. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o justo juiz. E Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que Ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Curve a cabeça, irmãos, vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso precioso Salvador, nós rendemos graças ao Senhor. Nós te louvamos, nosso Deus, por termos o privilégio de ouvir a tua voz, estarmos diante da tua palavra aberta diante de nós, inspirada pelo Espírito Santo, que nos ilumina, nos edifica, nos ajuda a caminhar, nos mostra, Senhor Deus, os caminhos por onde devemos andar. Nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade conosco. O Senhor tem cuidado de toda a igreja, cada família, cada indivíduo aqui presente, Senhor Deus, que é parte do teu povo, tem recebido do Senhor a graça, o auxílio, a misericórdia e a bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado não apenas por nos dar Jesus, o precioso Salvador, mas também por nos ajudar em nossas fraquezas, por nos ajudar, Senhor, a caminhar segundo a palavra de Deus, por nos dar temor no coração e por nos dar também confiança, fé em Jesus Cristo e alegria em servir ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, por todas estas coisas. Ajuda-nos agora, Senhor, nessa manhã, a ouvir tua voz mais uma vez e a entender o que está sendo ensinado pelo Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. A parábola da viúva e do juiz. Essa parábola, irmãos, como eu disse a vocês, ela tem sido considerada uma das parábolas difíceis do nosso Salvador, porque ela traz alguns elementos que, de fato, nos deixam assim um pouco reflexivos, pensativos, né? E essa parábola, por ser difícil, ela tem sido, inclusive, rechaçada por alguns. Alguns estudiosos, ao se depararem com essa palavra e começarem a analisar essa parábola, eles concluem dizendo: essa parábola foi acrescentada posteriormente nas Escrituras Sagradas, ela não foi dita pelo Senhor Jesus Cristo,
porque Jesus não poderia dizer o que disse aqui, contar uma parábola como esta, porque os ensinos não casam com aquilo que é ensinado em todas as Escrituras Sagradas. Então, alguns chegam ao extremo de dizer que essa parábola não faz parte da Bíblia. É claro que para você chegar a um extremo desse, você precisa interpretar a parábola de uma certa maneira e assim, interpretando, dizer, se é assim, essa parábola não pode ser parte da Escritura. Isso também nos ensina que essa interpretação, que acaba por concluir excluindo a palavra da Bíblia, é uma interpretação errada, equivocada. Porque esta parábola, de fato, é uma parábola das Escrituras Sagradas, dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas que precisa ser compreendida da maneira adequada. Existe algo importante quando nós falamos de parábola, que são os significados que os elementos das parábolas significam. Você olha, por exemplo, a parábola do bom samaritano, e você sabe que o bom samaritano, ele representa também a igreja, as pessoas que devem ajudar o próximo, como Cristo que ajudou o seu próximo. Então, facilmente você olha para essa parábola e consegue observar que aquele personagem, o bom samaritano, ele é o personagem que deve ser todo cristão. Porque é Jesus Cristo. Jesus é um bom samaritano. Jesus ajuda gentios e judeus. Ele salva gentios e judeus. Ele socorre a todos. E assim nós somos ensinados como filhos de Deus que devemos ser como Cristo e ajudar a todos. Então você olha para a parábola do bom samaritano e logo entende que aquele bom samaritano representa, simboliza essa personalidade, os cristãos ou Cristo. E quando você aplica o mesmo princípio para outras parábolas, você também consegue extrair muitos elementos. Por exemplo, a parábola dos dois filhos, também conhecida como parábola do filho pródigo, em que aquele pai tem dois filhos e um dos filhos vai embora, pede a herança antecipada e vai embora, o outro filho fica em casa, e aquele pai ali esperando o seu filho, e todos olham para aquela parábola e dizem, o pai é Deus, estamos falando de Deus, e há elementos de fato assim. Então você conclui rapidamente, Deus, aquele pai é um pai como Deus, porque Deus tem um grande coração, Deus ama o filho, Deus ama os seus filhos, então você conclui, esse personagem representa Deus, o Pai. E assim você faz com muitas parábolas. Quando você olha para parábolas difíceis, como esta aqui, do capítulo 18 de Lucas, você passa a fazer esse mesmo princípio interpretativo, comparando os personagens, e você diz o seguinte, este juiz não pode ser Deus, porque esse juiz é um juiz, às vezes chamado de juiz iníquo, em algumas parábolas, ele não quer ouvir os clamores de uma viúva, então você imediatamente descarta Deus da representatividade desse personagem, ele não representa Deus. Ele também não pode representar o Filho de Deus, Cristo, porque Cristo não tem um coração como o desse juiz. O coração de Cristo é um coração generoso, amoroso, é o coração do Pai. Então também não pode ser Jesus. Igualmente não pode ser os cristãos, porque os cristãos são chamados a andar como Cristo. Então um cristão não pode ser como um juiz iníquo desse. Ainda que você pense nas questões relacionadas à natureza caída dos cristãos, dos homens, como homens, nós temos uma natureza que ainda deseja o mal, ainda luta contra o espírito. Mesmo considerando isso, você sabe que essa parábola, o ensinamento dela não é que você é um juiz, ou deve ser como esse juiz, deve ter o mesmo coração, o mesmo caráter, a mesma inclinação que esse juiz.
Então, alguns concluem que o juiz só pode ser o diabo. Esse juiz deve ser uma representação de Satanás, porque ele é um juiz mau. Porém, no final, o juiz se torna um juiz bom, porque ele termina ouvindo os clamores da viúva. Então, também não pode ser Satanás, porque Satanás jamais ia dobrar o coração. Satanás jamais ia fazer algo bom. Então você olha para o personagem e diz, não há nenhum elemento aqui que se encaixe em qualquer coisa que eu esteja pensando. Não é Deus, não é Jesus, não pode ser os cristãos, tampouco Satanás. Você olha então para a viúva e você começa a encontrar algumas coisas na viúva, algumas dificuldades na viúva. A viúva é pouco mencionada na parábola. O juiz é muito mais mencionado. Mas se você olhar no verso 3, o texto diz, havia naquela cidade uma viúva. Ela veio a ele dizendo, vingue-me do meu adversário. E aí então acaba a participação da viúva. O juiz volta à cena de novo, pensando no que vai fazer, ele não quer vingar a viúva, mas depois decide vingar aquela mulher. Quem é a viúva aqui? Que tem um problema com um adversário e pede ao juiz que resolva o seu caso e a vingue. Ela se sentia ultrajada, ela, de alguma forma, ela estava onerada porque ela queria vingança contra um certo adversário. E ela leva o seu caso a um juiz para julgar. E ela diz, juiz, julgue meu caso e me vingue, faça justiça. Então, essa é a participação da viúva. A viúva pode ser os cristãos que pedem a Deus que vingue de toda a injustiça que eles vivem, submetidos da opressão de Satanás e das coisas que há no mundo. Você conclui que a viúva provavelmente seja o juiz. Quando você analisa essa parábola e vê todas essas questões, você percebe quão difícil é essa parábola. Porém, meus irmãos, numa parábola, em todas as parábolas, você deve pensar, observar isso. Você nunca vai tomar todos os elementos e colocar em uma só pessoa. Você não pode olhar, por exemplo, para esse juiz e começar a pensar em tudo que a descrição da parábola fala do juiz e dizer, ele não pode ser Deus, porque Deus não tem isso, Deus não é assim, nem assim. Você também não pode olhar para a viúva e dizer, a viúva deve ser isso ou aquilo, porque esses elementos se enquadram aqui. Às vezes, uma parábola, ela apresenta apenas um aspecto que você deve entender e comparar. O aspecto mais importante da parábola. Por exemplo, como Jesus pode ser comparado com um ladrão? Vocês acham que Jesus é ladrão? Vocês acham que Jesus rouba as pessoas? Mas a Bíblia compara Cristo com o ladrão. Ele virá como o ladrão. Então perceba, não é porque ele é mau, não é porque ele é ladrão, não é porque ele faz algo errado, pecaminoso, algo contrário, mas é o aspecto da surpresa que aquela comparação está destacando. Repentinamente, quando ninguém esperar, como um ladrão que vai arrombar a casa, vai assaltar a casa, no momento em que ninguém sabe, ninguém espera. Se todo mundo soubesse a hora que o ladrão vem, todo mundo esperava o ladrão, bem preparado. Mas como ninguém sabe a hora que o ladrão vem, quando ele vem de surpresa. É esse aspecto que aquela passagem que diz que Jesus virá como ladrão está nos apontando. Vigiai, é o que o texto diz, e esse é o ponto, naquela passagem. Porque não sabeis a hora, assim como o ladrão, não sabeis também a hora em que virá o Filho do Homem. Então, um aspecto é apresentado ali. Nas parábolas, isso é igualmente verdadeiro. É claro que às vezes há mais de um aspecto, mas às vezes há apenas um. E nessa passagem, meus irmãos, nós encontramos esse mesmo ponto a observar. O juiz é Deus nessa parábola. E é apenas um aspecto nesse juiz que deve ser comparado com Deus.
é o aspecto de julgar, de dar ouvidos à importunação. Você tem orado a Deus insistentemente por alguma coisa? Já há algum tempo você vem clamando a Deus, talvez há meses você vem em oração diante de Deus, suplicando ao Senhor, talvez há anos. Talvez você tenha alguma petição que há anos você vem colocando diante de Deus. Eu acho que há anos nós estamos orando para que o irmão Talisson seja transferido do Maranhão para o Piauí no seu trabalho. Então, há anos nós estamos batendo a porta do Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Transfira o nosso irmão, aproxime ele de sua família, de sua casa. Uns 3 anos isso já? Mais de 3 anos temos orado por isso como igreja. Mas talvez você tenha os seus motivos particulares. Talvez você esteja orando há muito tempo por alguma coisa. Talvez você tenha clamado a Deus. Talvez você tenha colocado algum problema familiar diante do Senhor para ser resolvido e ainda não foi resolvido. Mas toda noite ou toda manhã ou em alguns momentos do dia você lembra disso e você ora, clama, suplica a Deus por isso. Isso acontece, irmãos. Talvez você tenha um problema de saúde, esteja também suplicando a Deus há muito tempo. Talvez você almeje passar em um concurso público e esteja colocando isso diante de Deus há muito tempo. Tudo isso acontece. A parábola, ela está falando de um aspecto importante. E Jesus Cristo fala exatamente isso no começo da parábola. Olha o versículo 1 de 18. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, com essa finalidade. Devem sempre orar e nunca desfalecer. Qual é o objetivo da parábola? Levar os homens a orar sempre, sem nunca desfalecer. Ou seja, o que Cristo tem em mente ao contar essa parábola, o que ele espera das pessoas que estão ouvindo essa parábola, é que elas entendam, que elas aprendam que devem ser insistentes na oração. Devem orar sempre, devem se colocar diante de Deus sempre, buscar sempre e nunca desfalecer. A palavra desfalecer é a palavra usada para se entristecer ao ponto de suas forças estarem totalmente anuladas. Você não tem mais coragem de orar. Isso também acontece. Por isso Cristo diz isso. Porque algumas vezes você tem uma certa insistência. E chega a um ponto que você diz, não, eu não vou mais orar porque já estou há 3 anos orando por isso, estou há 2 anos pedindo a Deus e até agora nada, então já cansei. Estou cansado de colocar isso diante de Deus. Desfaleci. A palavra desfalecer, na nossa língua, eu não estou falando agora do grego, mas na nossa língua ela está relacionada à palavra falecer, morrer. É como se você estivesse, ao desfalecer, dizendo exatamente isso. Eu orando que me acabei. Não dá mais para continuar. Mas Jesus conta essa parábola com o objetivo dos irmãos continuarem orando, suplicando, buscando a Deus e nunca desfalecer. O Senhor Jesus tem em mente que você não pare de orar, mesmo quando a sua petição não é alcançada. É uma parábola que nos ensina o caminho da insistência diante de Deus. É uma parábola que nos ensina a buscar sem cessar, sem desfalecer ao Senhor em oração.
É uma parábola relacionada à vida de oração, igreja. A continuar orando sempre. E a ideia aqui é bem interessante, irmãos, porque há o retrato de uma autoridade da cidade, o juiz, e uma figura sem expressão, porque uma mulher viúva, ela decaía para uma das partes mais baixas, um dos pilares mais baixos da sociedade. Era a viúva. Porque o sustento da viúva é o marido. Aliás, o sustento da mulher é o marido. Quando ela fica viúva, ela perde o sustento. Então, ela decai na sociedade. Se ela não tiver um filho para ajudá-la, ela fica praticamente nas mãos das pessoas para ajudá-la, como quem recebe esmolas. Esse era o retrato da viúva naqueles dias. Então, temos um juiz, o ponto mais alto, e temos aqui uma viúva que está clamando diante desse juiz por injustiças que vem recebendo. Ela tem recebido injustiça após injustiça. E ela vai até esse juiz e diz: ó juiz, vingue-me. Nessa parábola, o juiz é um homem mau. Ele não se importa. O texto diz que ele não teme a Deus. Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Um juiz que não se preocupava com a justiça, não temia a Deus, não se preocupava se o que ele fazia era bom ou certo, porque o coração dele não estava diante do Senhor para temer o Senhor. Então, qualquer ação que ele julgasse boa ou ruim, da maneira que ele bem entendesse, ele não estava preocupado com isso. Ele não temia a Deus. Tanto faz ser uma justiça feita ou uma injustiça feita, quem sobre ele para acusá-lo, para culpá-lo e para julgá-lo, ele é o juiz, então ele não se preocupa com isso. E ao mesmo tempo o texto diz que ele não respeita os homens. Ele não se importa quem está diante dele. Se é uma viúva pobre, se é qualquer outra pessoa, para ele tanto faz, os homens e nada são a mesma coisa. Mas o texto diz que havia naquela cidade uma viúva, e ela foi até este juiz pedindo justiça, vingue-me do meu adversário. E a Bíblia diz que por algum tempo, veja, verso 4, por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, para fazer justiça a essa mulher, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, ela não para de vir à minha porta, ela não se cansa de pedir que eu julgue o caso dela, ela não me dá sossego, ela não me deixa em paz. Como essa viúva me incomoda, eu vou vingá-la, para que ela não continue a vir e me cansar, me perturbar. É claro que esse juiz não tem o caráter de Deus. Não é isso que a parábola está ensinando. É claro que Deus, quando vinga o nosso caso, ele não vinga porque você está orando muito, ele está já com raiva das suas orações, ele já não aguenta mais ouvir você orando. Não é isso. Isso não é equivalente na parábola. E as pessoas erram porque tentam fazer essa equivalência. Então, esse cara está dizendo que Deus é isso aqui. A parábola ensina que Deus só nos ouve porque nós o incomodamos e ele não suporta mais, e para a gente deixar Deus em paz, ele vai nos ajudar. Esse é o juiz mau. Deus não é assim, não é esse aspecto que nós devemos comparar, porque nós sabemos que a Bíblia toda nos ensina um outro caráter de Deus. Porém, o que está sendo ensinado aqui é o aspecto de a causa ser ouvida ainda que demore. É esse o ponto. A causa vai ser ouvida, ainda que demore a ouvir. Por isso, Jesus ensina a insistência em buscar a Deus em oração e nunca desfalecer. Esse é o ponto, irmãos, da nossa parábola aqui. Aquela mulher ia àquele juiz constantemente apelar para ele,
suplicar que ele fizesse justiça, suplicar que o caso dela fosse ouvido, atendido, mas o juiz não dava a mínima para ela. O juiz não se preocupava nem um pouco para aquele caso. Ele não se importava com os homens, diz o texto. Ele não se importava com a dor daquela mulher, com as injustiças que ela estava vivendo. Ele não se preocupava com Deus, se estava fazendo justiça ou injustiça com ela. Para ele, tanto faz. Mas ela ia noite e dia até a casa daquele juiz. Ela importunava aquele juiz. Ela clamava por justiça. Até que o juiz não aguentou mais. Ele diz, é melhor julgar logo esse caso e ter paz do que ficar todo dia ouvindo essa mulher vindo aqui, fazendo apelos e suplicando. Já não suporto isso. Então ele decide vingar aquela mulher. Veja a conclusão da parábola, irmãos. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto. Perceba que o próprio Senhor retrata o juiz como um juiz injusto. Ele não faz justiça. Deus não vingará aos seus próprios eleitos que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles. Se o juiz injusto, por um motivo, julgou o caso daquela mulher, se ele resolveu aquele problema porque foi muito importunado por ela, ao ponto de chegar e resolver o problema dela, o nosso Deus, por acaso não ouvirá as súplicas do seu povo, dos eleitos de Deus? O Senhor não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que o Senhor é longânimo para com eles? Eu vos digo que Ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A segunda lição dessa parábola é relacionada àquela mulher, a viúva. A primeira, já vimos, a ideia de o caso ser julgado, ainda que demore. Mas a segunda lição dessa parábola está relacionada diretamente àquela viúva. Porque o texto diz, como vimos aqui, que aquela mulher importunava o juiz para que ele julgasse seu caso. Noite e dia. Até o ponto que ele não mais suportou. E a ideia que Cristo está tirando dessa parábola em relação à viúva, agora, é a fé que deve mover os crentes a buscar a Deus constantemente, a buscar o Senhor. Quando você para de orar, se nós parássemos de orar, por exemplo, pelo Thalisson, pela transferência dele, o que isso significaria? O que isso diria a nosso respeito? Isso diria, por exemplo, que a nossa fé acabou. Nós não temos fé que Deus vai fazer isso. Então vamos parar de perder tempo, porque a gente já orou 3 anos e Deus não fez. Então eu não tenho fé que Deus vai fazer mais. Eu não tenho mais fé que isso vai acontecer. Então vamos parar. E quando você para, você está dizendo exatamente isso. Você perdeu a fé naquilo. Você perdeu a fé que Deus possa fazer aquilo. Você pode ter muitas justificativas. Não, eu entendi que essa não é a vontade de Deus. Talvez não seja mesmo, mas ninguém sabe. A vontade de Deus, só Deus sabe. Ninguém sabe qual é. Você supõe, você julga que é isso. Talvez não seja isso, talvez não seja o momento. Você orou 3 anos, mas talvez Deus, no seu decreto, no seu propósito, tenha dito, eu darei a transferência dele no 4º ano. Você parou no 3º ano de orar. Faltou fé. Não é porque Deus determinou que não fará, é porque Deus determinou que fará em tal tempo. E você não acreditou, você não pensou nisso e acabou deixando de orar por isso. Outras pessoas param de orar porque oram tanto, e aí concluem,
não há Deus. Não há Deus. Se existisse um Deus, ele já tinha ouvido minha súplica e tinha feito alguma coisa. Então eu concluo que não há Deus. Ou eu concluo que Deus não se importa com as orações. Há um Deus no céu, mas ele não está se preocupando com o que nós clamamos, suplicamos a ele. As pessoas concluem muitas coisas. Mas o ensino de Jesus, no começo da parábola, essa parábola é para que vocês continuem insistindo na oração e nunca desfalecer, nunca deixar de orar. E ele conclui dizendo: a fé, por acaso, será encontrada quando o Filho do Homem voltar. E a fé é relacionada à insistência daquela viúva. Uma viúva que não se cansou, não desfaleceu. Ela buscou justiça, ela bateu a porta do juiz até o último momento. Até o último instante. Será que o Senhor Jesus, quando voltar, encontrará fé na igreja como essa viúva? Encontrará fé na terra como essa viúva que insistentemente buscava a Deus? Será que vamos desfalecer pelo caminho? Esse é o ponto dessa parábola, irmãos. Em linhas gerais, esse é o ponto dessa parábola. Se nós formos olhar para o contexto maior, considerando o capítulo 17, o Senhor Jesus havia dado algumas, e isso também no próprio evangelho como um todo, o Senhor Jesus havia dado alguns detalhes a respeito do reino de Deus. O reino de Deus. E nós, os crentes em Cristo, somos chamados a orar pela vinda e instalação do reino de Deus. E essa parábola também está ligada no seu contexto à ideia do reino de Deus. Devemos continuar buscando ao Senhor para que o seu reino se instale na terra. Lembrem-se, irmãos, que há em relação ao reino de Deus um aspecto importante que é chamado já e ainda não. Em certo sentido, o reino de Deus já está na terra. Em outro sentido, o reino de Deus ainda não está na terra. Por exemplo, o reino de Deus está na terra porque Jesus Cristo afirmou isso, nos dando o seu Espírito, nos fazendo novas criaturas, nos mostrando o que é bom e reto e nos ajudando a andar nos caminhos do Senhor, mudando o nosso coração, nosso entendimento. Esse mundo inteiro que jaz no maligno, agora com Cristo Jesus, ele tem uma representação. Mas o reino de Deus não está na terra no sentido de estar plenamente instalado. Ainda há guerra, morte, ainda há mentiras, roubo, engano, injustiça, maldade. Todas essas coisas ainda estão aqui, então o reino de Deus não está totalmente aqui. No céu haverá, por acaso, injustiça? A Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá sofrimento, lá não haverá nada que implique pecado, alguma coisa que seja fruto do pecado. Porque o reino de Deus estará plenamente instalado. Então não haverá o mal. Mas aqui nesse reino, nesse tempo, o reino já está e ainda não está. E Jesus está ensinando nessa parábola exatamente que essa esperança e busca em relação ao reino de Deus deve continuar viva em nosso coração, no coração dos crentes. Às vezes os eleitos de Deus passam por situações tão absurdas, irmãos, que você imagina que o reino de Deus não está nem um pouco instalado na terra e nem virá. A coisa só piora, a coisa escala cada vez mais, a coisa se torna mais difícil a cada dia. A maldade aumenta, o assassinato aumenta, o mal
aos nossos olhos parece dominar. É tudo mal. E você não acredita que o reino de Deus virá. Mas a parábola nos ensina a orar com fé, não desfalecer, a orar com insistência ao Senhor, a confiar no Senhor, a buscar o nosso Deus, irmãos, dia e noite. Lembre que no final da parábola, aliás, na conclusão da parábola, Jesus usa exatamente essa expressão no verso 7. Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a Ele dia e noite sem parar. Os eleitos buscam ao Senhor sem parar, dia e noite. É o que o começo do verso 1 ensina. Buscar o Senhor sem desfalecer, orando sempre. É isso que os eleitos de Deus fazem. Há uma outra passagem que corrobora muito com essa, do nosso Senhor Jesus, quando ele diz, orientando em relação à oração, ele diz, batei, batei, e abri-se-vos-á. Quando ele usa a expressão bater, bater, é uma dupla repetição, ele está falando da insistência em buscar a porta de Deus, a casa de Deus, isto é, em buscar o Senhor. Insista e a porta será aberta. Note, é o mesmo princípio dessa parábola. A viúva estava lá insistindo e sendo recusada, a porta não se abria, a porta da justiça não se abria, mas ela não deixava de buscar e de insistir. Um dia a porta se abriu e o juiz iníquo fez justiça com ela. Jesus diz, batei, batei, e a porta será aberta. Pedi, pedi. Mais uma vez a insistência, mais uma vez o elemento da dupla repetição, que sinaliza uma insistência. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Peça e talvez não receba. Peça e mais uma vez talvez não receba. Mas se você continuar pedindo, 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 dá-se-vos-á. A insistência. Então, meus irmãos, essa parábola nos chama a confiar no Deus que nós cremos que é o Rei Todo-Poderoso e a buscá-lo insistentemente, diligentemente, incansavelmente, sem nunca parar e sem nunca desfalecer. Sem nunca achar, não, já chega, eu já estou importunando o Senhor, eu vou parar. Sem nunca concluir, Deus não quer me trazer alívio nessa situação. Deus não vai me responder. Estou há 10 anos pedindo. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir da minha boca ou da boca do pastor Shoa, que já falou aqui algumas vezes, mas ele fala do testemunho da mãe dele, da conversão da mãe dele, e uma vez, lá na cidade de Campo Maior, o pastor Shoa contou essa história para mim, e ele disse que orou por mais, aliás, perdão, não era o pastor Shoa, não era a mãe dele, foi um outro caso que ele contou, que essa pessoa orou por mais de 10 anos pela mãe, e a mãe não se converteu. Ela veio se converter depois de 10 anos de oração. Quando a pessoa que orava por ela já havia morrido. Ela veio se converter depois. Então, irmãos, nunca desfaleçam. Nunca pense que o tempo de Deus chegou e que a resposta de Deus é aquela. Como eu disse a vocês, às vezes é aquela, mas nós nunca vamos saber enquanto o tempo não acabar. Enquanto o tempo não se esgotar. Então, às vezes você está orando por uma pessoa que está doente e você clama a Deus com toda a sua força, seu vigor, você busca ao Senhor de todo o coração, suplica, dia e noite, dia e noite, dia e noite.
1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa morre. Aquela doença acaba por levá-la. Aí você sabe, eu sei agora que não era vontade de Deus restaurar essa pessoa. Mas você não pode parar antes que o tempo chegue. Você não pode achar que essa não é a vontade de Deus. Quem disse a você? Você conhece os recônditos mais secretos da mente do Senhor para dizer não é o que Deus quer? Nós não sabemos, irmãos. Até que o tempo se cumpra, ou até que seja revelado pela palavra, nós não sabemos. Então devemos continuar insistindo. Sabe quando você ora por alguém, você coloca o nome de uma pessoa diante de Deus para que essa pessoa tenha os seus olhos abertos pelo Espírito Santo e creia em Jesus Cristo como Salvador. Às vezes é um parente seu, um filho, os seus pais, ou amigos que você ama muito, e você coloca diante de Deus e suplica por eles e pede por eles, e o tempo passa, anos passam, e você continua orando, e você para. Você diz, não, já chega, eu estou perdendo meu tempo, não é a vontade de Deus. Você sabe que Paulo chegou a essa conclusão uma vez? Paulo estava orando na cidade de Corinto, trabalhando naquela cidade, pregando naquela cidade. E ele chega um momento em que ele, depois de tantas respostas negativas, tanta perseguição sobre Paulo, ele diz, não, essa cidade não. Deus não tem gente aqui. E Paulo está decidido a ir embora da cidade de Corinto. Durante a noite, Deus fala com Paulo em uma visão, em um sonho. E ele diz, Paulo, pregue nesta cidade, não te cales, porque eu tenho muito povo aqui, muitos eleitos aqui. Ele continua. No dia seguinte ele entende e continua o seu trabalho. É no tempo de Deus. E temos lá a igreja de Corinto, não é? 2 cartas do Novo Testamento, inclusive. Às vezes, irmãos, nós queremos conhecer a mente de Deus e não ouvir o que Deus manda. Deus diz, ore sem cessar. Não se canse. Busque-me. Coloque diante de mim suas petições. Eu sou o Senhor, eu sei o tempo. Eu tomo as decisões. Eu posso dar ou não dar, mas eu, Senhor, apenas eu sei. E eu somente posso fazer isso. Então não se canse de orar pelas pessoas que você quer ver salvas. Até que Deus as chame e você conclua, ela morreu na impiedade, não era a vontade de Deus. Ou quem sabe essa pessoa não vai conhecer o Senhor. Você suplicou tanto por ela e chegou um momento em que Deus agora vai abrir os olhos dela. O fundamento da parábola é, não se canse de insistir diante de Deus em oração. Nunca pare, nunca desfaleça, nunca deixe de acreditar, nunca deixe de crer que o Senhor pode fazer o que você está pedindo. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Fiquemos de pé, igreja, vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celeste, nós te damos graças, Senhor e Deus Todo-Poderoso, pela tua maravilhosa graça e misericórdia, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor inclina os seus ouvidos a nossas orações e nos ouve. Nós te louvamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela tua grande bondade, porque se não fosse, Senhor Deus, a tua bondade maravilhosa, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nenhum de nós, Senhor Deus, teria tido o coração transformado pelo teu poder. Se não fosse a graça maravilhosa, Senhor, nossos olhos continuavam fechados. Nossa alma continuaria presa a Satanás. Continuaríamos, Senhor Deus, em trevas. Mas o Senhor é bom.
E foi por causa do teu grande amor e misericórdia que nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela graça recebida, Senhor, pela generosidade de todas as manhãs, pelo teu nome santo, Senhor Deus, que ainda é um refúgio para nossa alma e sempre será. Nos ajude, Senhor Deus, em oração a nunca desfalecer, a sempre buscar o Senhor. Que o teu Espírito sempre nos aqueça, Senhor Deus, a insistentemente buscar a tua face com confiança, crendo que o Senhor fará, se for a sua vontade. Ajuda-nos nisso, Senhor Deus, a sermos crentes que confiam de fato no Senhor, que esperam no Senhor, que sabem do teu poder e da glória do teu nome. Faça isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te suplicamos. Amém.